Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Nós estamos estudando esse livro, já tem meses, na verdade, que a gente está nessa maratona em Provérbios. Eu postei no Facebook, na página da igreja, o esboço do estudo dessa manhã, como eu faço sempre. A gente faz a estrutura do texto, porque isso facilita a nossa compreensão e como cada parte está relacionada entre si. Então, se você quiser acompanhar, dê uma olhada nos comentários, nas postagens abaixo, e você vai encontrar essa estrutura do livro de Provérbios. Nós entendemos que aqui no capítulo 8, o tema central é a sabedoria, e agora essa sabedoria se revela de uma maneira mais clara, a nós. Nós entendemos que aqui os seus atributos nos são apresentados, as suas qualidades, e nós vamos ver como esta sabedoria de Deus se relaciona com a segunda pessoa da Trindade. Isso nós vamos deixar mais para o final, quando a gente for fazer algumas aplicações apontando para Cristo. Então nós entendemos que há 6 divisões grandes, 6 grandes blocos aqui no capítulo 8. Na primeira divisão, Salomão vai mostrar a sabedoria convidando os homens para ouvi-la. Isso é recorrente no livro, A sabedoria chama as pessoas, os homens em geral, para que possam ouvir as suas instruções, os seus conselhos e seguir. A segunda divisão do texto, nós entendemos que são algumas exortações, e essas exortações são em forma de imperativo. Nós encontramos imperativos aqui, especialmente a partir do versículo 5. Essas exortações são dirigidas agora a um público específico, que Salomão chama aqui de ingênuos e tolos. A terceira divisão, aliás, ainda na segunda divisão, por que essas exortações são importantes? Porque a sabedoria tem um valor mais precioso do que as riquezas. É essa justificativa que Salomão dá do porquê os nécios, os ingênuos e tolos devem ouvir os conselhos da sabedoria. A terceira divisão está aí a partir do versículo 12 até o verso 17, onde Salomão vai nos mostrar que a sabedoria tem ações efetivas. E aqui eu já vou direcionar um pouco para o propósito final desse estudo. A sabedoria se apresenta aqui, e ela é mais do que atributos de Deus, qualidades do ser de Deus. Nós observamos que a sabedoria tem ações, iniciativas, e aí nós vamos ver que ela dispõe de conhecimento e conselhos, ela odeia atitudes e comportamentos maus, ou seja, mostrando que a sabedoria tem vontades, desejos, e ela possibilita reinos justos e a prática da justiça. A quarta divisão, Salomão vai nos mostrar, na quarta divisão, que a sabedoria é eterna. Não houve um momento que ela não existiu, ela sempre existiu. Ela estava ativa na criação, muito mais do que uma mera espectadora, mas ela estava ativamente ali com o Pai, lá no princípio, na criação, na origem de todas as coisas. Mais do que isso, Salomão vai nos dizer que ela foi a arquiteta da criação. E aqui a gente já pode já fazer o link quando o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses: todas as coisas foram feitas por meio dele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Já uma dica aí de para onde o nosso estudo vai ao final. A quinta divisão, Salomão vai falar sobre a bem-aventurança de quem recebe a sabedoria, de quem aceita os conselhos da sabedoria. Essa pessoa é feliz, essa pessoa acha a vida e alcança o favor do Senhor. A sexta e última divisão, ele vai mostrar o contrário agora. O que acontece com quem rejeita a sabedoria? Então ele vai falar sobre a desaventurança, ou a desventura de quem rejeita a sabedoria. Violenta a própria alma e ama a morte. E aí ao final nós vamos fazer algumas aplicações. Muito bem, eu não vou ler o texto, porque é um texto longo, 36 versículos,
E na exposição nós vamos ter que ler novamente. Então, para não ler o texto duas vezes, eu vou já fazendo a leitura e trazendo a exposição para os irmãos. No capítulo 8, esse tema sabedoria, ele é explicitado por Salomão. Ele é recorrente em todo o livro. Aliás, o propósito do livro de Provérbios, a declaração do livro de Provérbios, é que o seu propósito é ensinar sabedoria, ensino, e para que as pessoas possam entender as palavras de inteligência, o bom proceder, a justiça, juízo e equidade. Então, o tema sabedoria é central no livro de Provérbios. Aliás, na literatura sapiencial como um todo. Nós entendemos que esses livros bíblicos são fagulhas ou gotas de sabedoria de Deus para nós. Mas aqui no capítulo 8, esse tema fica muito mais explicitado. E mais do que isso, no capítulo 8, Salomão vai nos mostrar que a sabedoria tem uma personalidade. Ela é mais do que um atributo, ela é mais do que uma qualidade, ela tem atributos de pessoa, tais como vontade, desejo, ações práticas, conselhos, mandamentos. Então, quando a gente pensa em atributos, em qualidades abstratas, elas não têm qualidade de pessoa. Por exemplo, se a gente pensa na bondade, quando alguém age com bondade, quando Deus age com bondade, a bondade é sempre um reflexo de uma ação de uma pessoa, mas a bondade em si, por si só, ela não tem ações, ela não é proativa. Mas no caso da sabedoria, de Provérbios capítulo 8, Salomão vai nos mostrar que ela tem ações, ela é proativa. Então vamos ao primeiro ponto do nosso estudo. A sabedoria convida os homens a ouvi-la. Veja o que diz aí o verso 1, Provérbios 8:1. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Aqui surge uma pergunta, e aqui a gente precisa parar um pouco para pensar sobre ela. O que é a sabedoria aqui em Provérbios? Algumas pessoas entendem que a sabedoria aqui é um simples atributo de Deus, por meio do qual ele torna a sua vontade conhecida aos homens, ele revela a si mesmo aos homens, e essa sabedoria de Deus como atributo, ela está presente em toda parte. A sabedoria de Deus está, por exemplo, na boca do conselheiro, do bom conselheiro. A sabedoria de Deus está na boca dos pais. Quando nós entendemos ali o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, os pais são de alguma forma um instrumento de Deus para ensinar aos filhos bons conceitos, bons mandamentos. A sabedoria de Deus está presente na boca das autoridades, quando elas agem cumprindo o seu papel fielmente, de ser uma mantenedora da ordem, de punir os maus, de guardar e preservar os bons. Então, nesse primeiro entendimento, a sabedoria é mais um atributo de Deus que pode ser encontrado em toda parte. Mas outros entendem, e eu acredito que com bons fundamentos, que a sabedoria apresentada no livro de Provérbios, especialmente no capítulo 8, é uma espécie de personificação de Cristo. Então aqui nós encontramos a gente não pode fazer essa relação direta, porque a sabedoria se apresenta aqui no sexo feminino, né? Então é muito perigoso quando a gente faz essa correlação direta. A sabedoria aqui é Cristo. Mas a gente pode entender que, de alguma forma, essa sabedoria aponta para Cristo, para os seus atributos, para a sua obra, para a sua pessoa, e aí a gente pode fazer essas correlações. Eu gostaria de ler um texto no Novo Testamento, Lucas capítulo 11,
versículo 49, olha só o que é dito a respeito de Cristo. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Por isso também disse a sabedoria de Deus. Olha o que a sabedoria disse: enviar-lhe-ei profetas e apóstolos. Observe que esse texto de Lucas nos mostra que a sabedoria é proativa, a sabedoria de Deus, ela vai enviar profetas e apóstolos. Essa é uma característica própria de pessoa. Então, o verso 2 de Provérbios 8 nos diz assim: no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, e à entrada das portas está gritando. Vocês devem se lembrar que quando nós estudamos o capítulo 1, versículo 9, o texto diz, depois você pode dar uma olhada no capítulo 1 de Provérbios, verso 9, que a sabedoria está nas praças, ela está no alto dos muros, como se fosse uma pessoa discursando. E nós vimos ali na exposição do capítulo 1, verso 9, que esta é uma figura própria de profeta. Os profetas do Antigo Testamento faziam isso. Eles iam para o pátio do templo, e ali eles proferiam a palavra de Deus. Eles iam para os portões da cidade, onde as pessoas costumavam se reunir para fazer negócios, para fazer julgamentos também. Muitos julgamentos aconteciam nas cidades antigas, nos portões da cidade, eram julgamentos públicos. E no capítulo 1 diz que a sabedoria frequenta esses lugares. Aqui no capítulo 8, o texto repete novamente: no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Aí diz no verso 3, junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A sabedoria de Deus está presente em toda parte. Só não vê quem não quer. Nós podemos ver fagulhas dessa sabedoria de Deus, inclusive na boca de pessoas que não têm o temor de Deus. Vários versículos da Bíblia são citações de filósofos, por exemplo. Essa passagem que eu mencionei, que é uma declaração que Paulo faz na carta aos Colossenses, no capítulo 1, nele nos movemos e existimos. Paulo diz que ali é uma frase dita por um profeta, aliás, por um filósofo. Então, há sabedoria de Deus em toda parte, e o texto diz que ela está gritando, e essa é a figura do profeta, anunciando publicamente a vontade de Deus para as pessoas. No verso 4 diz: a vós outros, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ninguém está fora ou além do alcance da sabedoria de Deus. Tenha sensibilidade nesse sentido. Algumas pessoas dizem assim: olha, eu quero ouvir a voz de Deus claramente nos meus ouvidos. Eu quero sonhar. Eu quero que Deus me mostre num sonho qual é a vontade de Deus. E às vezes a gente faz alguns testes, né? A gente diz assim: olha, eu vou sair hoje, eu estou querendo tomar essa decisão, e eu vou sair. E Deus vai usar uma pessoa para me dizer qual é a resposta do que eu devo fazer. Isso é muito perigoso. Você pode ter acesso a essa sabedoria de Deus que está clamando, que está gritando a todos os filhos dos homens de outras formas, de maneira muito especial na sua palavra. O escritor aos Hebreus diz que Deus no passado falou aos pais pelos profetas de diversas maneiras, por meio de sonhos, de visões, aparições, mas nos últimos dias nos tem falado pelo Filho, a palavra. Então, o lugar que você deve recorrer para conhecer a vontade e a sabedoria de Deus é a sua palavra. Mas Deus usa outros meios secundários também. Bons conselhos, pessoas experientes. O que nós não podemos fazer é fechar os ouvidos, porque a sabedoria de Deus está gritando literalmente, como diz o verso 3, a parte B. Então, esse é o primeiro princípio que nós observamos no texto.
e é que a sabedoria convida os homens para ouvi-la. A segunda divisão, eu gostaria que você fosse aí para o verso de número 5. Nós vamos observar que a sabedoria traz uma série de exortações. E esta exortação, ou estas exortações, elas são primeiramente dirigidas aos simples, aos nécios, aos tolos. Veja o que diz o verso 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Como se ele estivesse dizendo, você não pode afirmar que Deus não traz sabedoria para você, porque a sabedoria está gritando. Entendam isso, ouçam. Nós vamos ver mais à frente, no verso 6 a 9. E aí, quando nós estudamos os capítulos anteriores, nós vimos que a palavra simples, o nécio, ela tem pelo menos dois sentidos, um positivo e um negativo. E o sentido dela, se é positivo ou negativo, depende do contexto. Porque a palavra simples, literalmente é aquele que está aberto, aquele que é vulnerável, aquele que está disposto a ouvir a instrução. Então, se esta palavra nécio, se a palavra simples é usada num contexto positivo, significa que o simples é aquele que está aberto à instrução do Senhor, que vem de diversas formas. Mas quando essa palavra é usada num contexto negativo, ela tem o sentido de alguém que é ingênuo, alguém que é manipulável, alguém que é facilmente conduzido. E aqui no verso 5 é nesse sentido que ela está sendo usada. O que a sabedoria, o que o profeta, o que o sábio Salomão está dizendo é: entendei, ó simples, a prudência. Vocês que não têm juízo, que é um tolo, que falta tino, que falta bom siso, entendam a prudência. E vós, nécios, vocês que são facilmente manipulados, conduzidos para os maus caminhos, entendam a sabedoria. Essa palavra aqui, traduzida por nécio, é o tolo. Quem é o tolo? O tolo é o louco, é aquele que despreza a sabedoria de Deus diante das evidências. É aquela pessoa que, mesmo diante dos seus olhos, está o fato de que ela deve seguir aquele caminho, ela prefere seguir o outro. É alguém que não é tratável, é alguém que rejeita os mandamentos que estão claros diante dela. Este é o tolo. Isso revela, na verdade, uma atitude interna do coração de arrogância. É a pessoa que se levanta contra a instrução e ela chega a pensar o seguinte: eu sou inteligente demais, eu sou capaz demais para que esta pessoa venha me orientar. Eu não preciso de orientação. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Todos nós, meus irmãos, em algum momento agimos com tolice. Todos nós, do mais novo ao mais velho. Mas esta característica é um pouco mais recorrente nos mais jovens. E aqui eu vou abrir o parêntese para me dirigir, especialmente aquelas pessoas mais novas que estão iniciando a vida. Há um engano no coração do jovem, que é muito idealista, de que ele não precisa do conselho dos mais velhos. Você já deve ter ouvido filhos ou pessoas mais novas que se dirigem aos mais velhos assim: olha, o seu tempo foi outro, hoje a gente não faz mais isso, então esse conselho seu para mim não serve, porque você viveu outro tempo. Então o que você está dizendo serviu para a sua geração, para a minha geração não. Eu sou a geração do século 21, a geração que é acostumada com a tecnologia, onde o conhecimento está aí à disposição. Tem um dado interessante que diz que o que uma criança de 10 anos tem hoje de informação, 10 a 12 anos, o que ela tem de informação hoje na sua cabeça, um adulto
de 10, 20 anos atrás, levaria 100 anos para acumular o que esta criança já conseguiu acumular. Porque ela tem contato com muitas coisas, com a internet e tudo mais. Mas tem um detalhe: essa mesma geração que tem muito conhecimento é uma geração que demonstra que não tem sabedoria para lidar com as coisas básicas do dia a dia. Como, por exemplo, lidar com as suas próprias emoções, administrar os seus recursos, o salário, saber quais são as amizades que vai escolher. Então, a sabedoria é necessária, mas o tolo e o nécio, o simples, rejeita. É por isso que vem a primeira exortação. Olha o que diz o verso 6. Versos 6 a 9. Ouve, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas, para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Observe, o primeiro mandamento, a primeira exortação é aos tolos e aos nécios: ouçam. E aí a palavra ouvir aqui, nós vimos que ela é tirada do contexto do Pentateuco. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, nós temos ali o que ficou conhecido como Shema, ou chamar. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito, com mão poderosa, braço estendido, conduziu você pelo deserto com asas como águia e te colocou na terra que Ele prometeu. Então este ouvir aí é um chamado, é uma exortação, que significa ouça, ceda, concorde, obedeça. É ouvir a instrução com a predisposição para a obediência. É mais do que entrar num ouvido e sair no outro. É ouvir com a disposição no coração de dizer: eu vou me submeter. Vocês já perceberam que às vezes a gente age assim? Alguém vai nos dar um conselho, a gente diz assim: eu ouço, eu vou ouvir, mas eu não obedeço. Às vezes acontece isso, né, na nossa postura em relação à palavra de Deus. A gente pede orientação a Deus em determinada coisa, aí Deus vai lá e nos orienta: filho, vá por aqui. A gente lê a palavra, Deus fala de maneira clara ao nosso coração, a gente ouve um sermão, um estudo bíblico, conversa com alguém maduro na fé, e a pessoa lhe orienta da forma que você leu na Escritura, e Deus está te direcionando ali, mas você diz assim: eu não sigo. Isso não é ouvir, isso é escutar. O que o texto diz aqui, ouvi, pois falarei contigo, é: ouça a instrução, mas com a disposição interna de se submeter, de ceder, de consentir. O princípio é: se a palavra de Deus, se o mandamento de Deus choca com aquilo que eu quero, eu, como servo de Deus, devo abrir mão da minha própria convicção e me submeter a Deus. Isso é que significa ouvir. Mas mais, o texto diz no verso 10, que é o segundo imperativo: aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Aqui o mandamento, o imperativo é: aceite, se submeta. Mesmo que o mandamento de Deus contrarie a sua vontade, aceite, se submeta a ele. E a razão, ou o porquê, verso 11, e também 18 a 21. Eu juntei esses versículos porque eu entendo que eles tratam do mesmo assunto. Olha o que diz o verso 11, aí depois você vai para os versos 18 a 21. Nos diz assim: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Verso 18: riquezas e honra estão comigo. A sabedoria está dizendo: bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida.
ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes conceder tesouros. As joias e as riquezas são o bem precioso dos homens aqui neste mundo. Mas nada pode se comparar à sabedoria. É o maior e melhor tesouro que nós podemos ter. Sabe por quê? Porque se alguém tem bens, mas não tem sabedoria, esses bens podem ser a sua autodestruição. Se alguém tem muito, mas não sabe gerir as suas riquezas, elas podem se voltar contra a própria pessoa. Me lembro que há uns 3 ou 4 anos atrás, eu fui pregar aqui na igreja, num encontro de casais, na igreja presbiteriana de Capela. E na estrada para a Capela tem uma curva muito sinuosa, ela é praticamente um S, é uma curva muito perigosa. E na curva tem 2 cruzes. E aí eu perguntei para um irmão o que tinha acontecido ali naquela curva e que aquelas cruzes estavam ali. Eu suspeitava que tinha sido algum acidente fatal. E aí ele me disse, olha, o filho de um grande atacadista aqui da região, ele é um grande distribuidor, na verdade, tem muitos depósitos, riquezas, vinha de uma festa aqui na cidade vizinha, se eu não me engano, Nova Fátima. Estavam bêbados, com um carro potente, um carro esportivo, e eles vinham em alta velocidade, e quando chegaram na curva, eles não se deram conta, e o carro passou direto, e voou e caiu fora da pista, numa parte mais baixa, bateu numa pedra enorme que tinha lá, e aqueles 2 adolescentes morreram na hora. Ricos, mas a própria riqueza os destruiu. É por isso que a sabedoria diz que ela é melhor do que a prata e do que o ouro. E nada se pode comparar a ela. Eu trago aqui uma citação de um autor chamado Bruce Waltker, que ele diz o seguinte: ela, a sabedoria, é melhor do que o lucro da prata, pois o dinheiro pode colocar a comida na mesa. Eu, inclusive, já mencionei essa citação quando nós estudamos o capítulo 1, se eu não me engano. O dinheiro pode colocar a comida na mesa, mas não a comunhão ao redor dela. Pode dar uma casa, mas não um lar. Pode dar joias a uma mulher, mas não o amor que ela deseja de fato. Existem coisas mais importantes e mais valiosas do que a riqueza: a sabedoria. É por isso que ela exorta aqui aos nécios, aos tolos: busquem a sabedoria, deem ouvido, aceitem, porque o meu valor excede o de joias. Terceiro princípio, terceiro ensinamento. A partir do versículo 12, nós vamos observar que Salomão vai nos mostrar que a sabedoria ela tem ações efetivas. E aqui nós vamos já começar a apontar para o fato de que a sabedoria é uma pessoa, é mais do que um atributo, mais do que um sentimento. Olha o que diz o texto, verso 12: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. A sabedoria habita com a prudência e dispõe, ou seja, ela tem ao seu dispor, ao nosso dispor, conhecimento e conselhos. Nesse momento que nós estamos vivendo, uma das coisas que nós precisamos buscar constantemente é o conhecimento e os conselhos de Deus. Hoje, nos nossos dias, nunca se divulgou tanta informação falsa por conta do advento da comunicação, e às vezes você fica perdido. Você lê muito, assiste muito
E ao invés de ficar mais esclarecido, você fica mais confuso ainda. Nesses dias nebulosos, turbulentos que nós estamos vivendo, onde a mentira tem sido uma característica, já até ganhou um nome, técnico, fake news, notícias falsas, nós precisamos do conhecimento e dos conselhos que a sabedoria de Deus tem a nos oferecer. Esta é a primeira ação efetiva dela, ela tem ao dispor. Segundo, ela odeia atitudes e comportamentos maus. Veja o que diz o verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. A sabedoria está dizendo que ela odeia tudo isso, e temer a Deus consiste nisso. Quais são as evidências de que alguém de fato teme a Deus? Quando ela aborrece o mal, o caminho perverso, e não só o caminho, mas aquele que anda no caminho perverso. Nós não podemos andar na companhia de pessoas que claramente trilham o caminho da perversidade. Nós não podemos nos associar a essas pessoas. A sabedoria, portanto, aborrece, a sabedoria anda junto com o temor do Senhor. E uma das marcas do temor do Senhor, ou do temor ao Senhor, é uma atitude firme contra o mal. Quem é sábio, quem se dobra diante da sabedoria de Deus, aborrece a soberba, a altivez, a arrogância, o nariz empinado, pescoço endurecido, enrijecido. E não tolera, como diz aí o texto, a boca perversa, a boca que profere o mal. Portanto, meus amados irmãos, ouvintes, a sabedoria não tolera o mal, ela rejeita. É por isso que nós não podemos nos associar com aqueles que vivem na prática do mal. Mas também, a sabedoria possibilita reinos justos e a justiça. Olha o que diz os versos 16 e 17. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Como os governos precisam da sabedoria de Deus, quando os homens decidem governar, seguindo o conselho dos seus próprios corações, os seus interesses, como vimos há pouco, a arrogância, a soberba, os maus caminhos, os maus projetos, não tem como dar certo. Mas quando os homens se submetem à sabedoria de Deus, eles caminham, eles se dão bem. Talvez seja isso que esteja precisando, meus irmãos, no ambiente político do mundo inteiro e de modo especial do nosso país. Talvez seja por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Porque estes homens que estão na linha de frente, que estão no poder, muitos deles não têm o temor do Senhor. Não estou nem dizendo ser crente, não. Porque a história recente tem mostrado que o fato de você ser de uma religião, inclusive pastor, pastora, nós não reconhecemos pastoras, mas líderes em geral, ou crente em si, isso não é uma garantia de que esta pessoa tem caráter e de que não vai se enveredar nos caminhos errados. Mas o ponto é, pessoas que temam a Deus, pessoas que tenham bons princípios de sabedoria, aí a paz vai reinar. Só um exemplo aqui. O coração do homem é tão perverso, o nosso coração, que nós estamos vendo aí, por exemplo, o Rio de Janeiro. Me permitam abrir esse parêntese aqui. Nós estamos vendo aí no Rio de Janeiro 6 governadores que já foram presos. E o último agora que foi afastado está na iminência de ser preso também. E as investigações têm mostrado que estes homens não têm o temor da justiça.
porque a justiça está investigando o Ministério Público, e estes homens continuam nas mesmas práticas, criando esquemas para desviar dinheiro, para enriquecer ilicitamente. Aí eu fico pensando, mas será que não coloca a cabeça para pensar que os que vieram antes dele trilharam o mesmo caminho com esquemas de desvio sofisticados, mas foram pegos, foram descobertos? Falta temor. E é por isso, faltando temor, os homens são capazes de fazer coisas terríveis, terríveis. Um autor chamado Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: reis, príncipes e juízes têm, de todos os homens, a maior necessidade de sabedoria e força, conselho e coragem, para cumprir fielmente as responsabilidades que neles depositam e para que possam ser bênçãos para o povo a quem foram designados. Então, a sabedoria de Deus possibilita reinos justos e a prática da justiça. Em quarto lugar, Salomão agora já começa a falar um pouco mais sobre a sabedoria em si. E ele vai mostrar que a sabedoria é eterna. E como é que ele nos diz isso? Vejam o que diz o verso 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Essa linguagem que Salomão usa aqui expressa muito bem a eternidade da sabedoria e a sua pessoalidade. Porque ele diz assim: o Senhor me possuía antes das suas obras mais antigas. Ou seja, nós observamos que a sabedoria se apresenta de maneira pessoal, me possuía, e apresenta também o seu atributo de eternidade, antes que todas as coisas mais antigas se formassem. É a partir desse versículo, meus irmãos, a partir do versículo 22, que nós entendemos que a sabedoria, ela é mais do que um atributo de Deus. Tem mais alguma coisa por trás disso. Porque começa a se apresentar como uma pessoa, e com atributos que são próprios da divindade, a eternidade. Mas esses versículos aqui, de Provérbios 8, 22 a 26, eles foram usados ao longo da história dos concílios, para defender, por exemplo, que Cristo não existiu sempre. E aí se interpreta esse texto aqui, essa parte, quando diz: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras criadas. Verso 23, desde a eternidade fui estabelecida. Esse versículo aqui, ou esses versículos, foram usados, por exemplo, para o desenvolvimento de uma heresia nos primeiros séculos, chamada arianismo. O que era que essa heresia dizia? Que se Provérbios 8 está falando da segunda pessoa da divindade, da trindade, se está falando de Cristo, significa dizer que houve um momento em que ele não existia, porque ele diz que desde a eternidade fui estabelecida. E a interpretação é: se foi estabelecida, significa dizer que houve um tempo em que ela não existia, ou seja, que não havia sido estabelecida. Essa heresia, ela se desenvolveu nos primeiros séculos, foi rechaçada ali por volta do 3º e 4º século, nos concílios de Niceia, mas de modo especial, muito especial, no concílio de Calcedônia. E essa heresia foi rejeitada, mostrando que Cristo é Deus, é o Filho de Deus, ele é eternamente gerado do Pai. Agora observe, você acha que essas ideias ficaram lá? Não, nós temos ela nos nossos dias. E aí nós temos algumas seitas que defendem isso aqui, baseando-se em textos como esse e Colossenses capítulo 1, para dizer que Cristo é criatura de Deus. Ele é um ser especial, ele é o primeiro, ele tem a proeminência, ele tem algumas características que se diferem das demais criaturas, mas ele é criatura, ele não é Deus.
No entanto, meus irmãos, o que estes versos querem dizer é que a sabedoria sempre esteve com Deus. Ou seja, Deus já o possuía há muito tempo, desde antes da fundação de todas as coisas. Ele sempre existiu. Nunca houve um momento em que a sabedoria de Deus não existisse. O texto de Jó, capítulo 18, versículo 27, aliás, Jó 28, 7, eu gostaria de ler esse texto, nos diz assim, Jó 28, 27, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, os nossos símbolos de fé, a nossa confissão de fé, por exemplo, de Westminster, ela declara no capítulo sobre a Santíssima Trindade que o Filho é eternamente gerado do Pai. Não houve um momento em que Cristo não existiu. Se nós tomamos a sabedoria do capítulo 8 como sendo Cristo, significa que Deus sempre, ela sempre esteve com o Pai na eternidade. Olha o que diz o verso 23 até o verso 28. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Então, o verbo aqui que foi traduzido por estabelecer significa fixar. Ou seja, significa que a sabedoria de Deus foi designada por Ele para exercer algumas ações no ato criacional, no momento da criação. Ou seja, o Filho, ou a sabedoria de Deus, esteve presente lá desde o princípio, quando todas as coisas foram trazidas à existência pelo poder da palavra de Deus. Depois, no finalzinho, quando formos fazer as aplicações apontando para Cristo, nós vamos fazer uns paralelos entre João capítulo 1 e o livro de Apocalipse, quando fala de Deus ordenando e pelo poder da sua palavra, todas as coisas vindo à existência. Eu gostaria de comparar o verso 25 de Provérbios 8 com os Salmos 90, versículo 2. Olha o que diz o verso 25. Antes que os montes fossem formados, antes de haver outeiros, eu nasci. Agora vá para o Salmo 90, versículo 2, que diz assim, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Apontando aí que a sabedoria tem semelhança com o Deus Criador, o Deus Pai. O texto nos versos 30 e 31 dizem assim, o nosso quarto ponto é a sabedoria eterna, ela estava no princípio, na criação, e mais do que isso, ela foi a arquiteta da criação. O verso 30 nos diz, então eu estava com ele, e era seu arquiteto dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. A sabedoria esteve ali presente na criação e diz que ela tinha suas delícias folgando perante ele em todo o tempo. Isso mostra que a sabedoria está ali em pé de igualdade com o Deus Criador, com Iavé. E diz mais no verso 31, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A sabedoria se alegrou com a criação de todas as coisas, mas quando Deus criou o homem,
diz o texto que estes homens eram as delícias, achando as minhas delícias com os filhos dos homens, a coroa da criação. E aqui a gente faz um paralelo com Gênesis capítulo 1, versículo 31, que diz que depois que Deus criou o homem, viu Deus que isso era muito bom. As demais criaturas, o texto diz, e viu Deus que era bom, mas quando criou o homem, diz, e viu Deus que era muito bom. É por isso que a sabedoria tinha nos filhos dos homens a sua delícia, o seu prazer, porque estes foram criados à imagem e semelhança do Criador. Em quinto e penúltimo lugar, já estamos caminhando para o fim, Salomão agora vai falar sobre a bem-aventurança, a felicidade daquele que aceita a sabedoria. Olha os versos 32 a 35. Agora, pois, filhos, depois de tudo isso, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Aqui uma exortação claríssima, que aqueles que aceitam a sabedoria são felizes. Quando nós trilhamos no caminho de Deus, nós trilhamos o caminho da felicidade. E diz mais, porque o que me acha, no verso 35, acha a vida. Quem acha sabedoria, acha vida. O Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 12, diz assim, aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Esse é o segundo benefício, a segunda bem-aventurança de quem acha sabedoria e quem aceita as suas instruções. É feliz, acha a vida, e o versículo 35, a parte B, nos diz assim, e alcança o favor do Senhor. Alcança o seu favor, as suas misericórdias e a sua graça. Em sexto e último lugar, Salomão agora vai nos mostrar o contrário. Se quem aceita a sabedoria é feliz, é bem-aventurado, o que acontece com aqueles que rejeitam a sabedoria? Verso 36, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. O que é que isso quer dizer? Que quem rejeita a sabedoria de Deus peca contra si mesmo. E por uma razão simples. Porque quando nós caminhamos longe da vontade de Deus, nós atraímos sobre nós sofrimento. Lembram dos capítulos 6 e 7? Pecados morais, pecados sociais. Quando rejeitamos a sabedoria de Deus, enveredamos pelos caminhos tortuosos, caminhos de morte, caminhos de pecado. E é nesse sentido que o texto diz que violenta a sua própria alma. Nós vimos no estudo do capítulo 7 que quem cai nos pecados morais, uma das coisas que tem é a sua consciência ferida. Tem os seus bens levados, vira motivo de escárnio social, porque as pessoas passam a apontar o dedo e dizer, olha, fulano de tal fez isso, ele praticou tal coisa. É nesse sentido que o texto diz que quem rejeita a sabedoria de Deus, violenta a própria alma, porque traz sobre si a consciência pesada pelos seus pecados e consequências sociais também, ou seja, destroem a si mesmos com as próprias mãos. Mas a segunda desventura de quem rejeita a sabedoria é ama a morte. Se quem aceita a sabedoria recebe vida, quem rejeita a sabedoria aborrece a ela e ama a morte. Lembra do exemplo que eu contei dos jovens? Muitos jovens, cheio de saúde, cheio de disposição, a vida pela frente, cheios de dinheiro, inconsequentes, sem sabedoria, pegam um carro potente, aceleram para a própria morte. Quem anda longe dos caminhos da sabedoria, atrai sobre si morte e destruição. O que é que esse texto tem a ver conosco? Eu já quero concluir fazendo
5 aplicações. E depois a aplicação cristocêntrica, apontando para Cristo. Meus irmãos e ouvintes, eu entendo que a primeira aplicação que nós fazemos desse texto e entendemos que ele faz sentido para as nossas vidas é que Deus nos convoca a ouvir e receber a sua sabedoria. Deus convoca você, Deus chama você a ouvir a sua sabedoria. A sabedoria de Deus que está gritando em toda parte, por meio de conselhos. Filhos, ouçam os conselhos dos pais. Devemos receber as instruções boas que as pessoas nos dão. Segunda aplicação: o simples, o humilde e o nécio, o ingênuo, não podem rejeitar os ensinamentos da sabedoria. Eu entendo que, acima de tudo, nós devemos ter uma postura de humildade e reconhecer que, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente saiba, a gente precisa mais e mais do conhecimento da sabedoria de Deus para as nossas vidas. As instruções de Deus nunca são demais, nunca são excesso. Então, nós precisamos, aqueles que são ingênuos, aqueles que são nécios, aqueles que são tolos, precisam desse reconhecimento da necessidade da sabedoria de Deus. Terceira aplicação: a sabedoria de Deus é eterna e nós podemos confiar nos seus conselhos. A gente não precisa ficar com medo. E será que a sabedoria de Deus é o melhor para a minha vida mesmo? Será que não seria melhor eu agir dessa forma? Mas Deus está me mandando agir dessa. Mas será que Deus não está errado? Não, os conselhos de Deus são sempre bons. Eles são eternos, eles já foram testados. E mais do que testados, eles são de origem divina. Portanto, eles são transcendentes. Eles são sempre o melhor para as nossas vidas. A quarta aplicação: aqueles que aceitam a sabedoria de Deus são felizes, são bem-aventurados. Eu não tenho dúvida de que você quer ser uma pessoa bem-aventurada, quer ser uma pessoa feliz, quer ser uma pessoa feliz nos seus negócios, quer ser uma pessoa feliz emocionalmente, quer ser uma pessoa feliz no casamento, quer que os seus filhos cresçam e que sejam boas pessoas. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida, feliz nos seus negócios. Então, ouça a sabedoria de Deus, aceite a sabedoria de Deus. A quinta aplicação: aqueles que rejeitam a sabedoria de Deus, eles passam a viver uma vida de desventura. Às vezes uma consciência pesada por conta do pecado, perdas que tem por falta de sabedoria no lidar com os recursos financeiros, com o salário, e uma série de outras dificuldades que trazem sofrimento ao coração humano. Agora, meus queridos irmãos, o que é que isso tem a ver com Cristo? Será que essa sabedoria, de fato, aqui descrita em Provérbios, é a sabedoria, é Cristo, de fato? O livro do apóstolo João, o evangelho do apóstolo João, no capítulo 1, versos de 1 a 3, nos diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versos 15 a 17, nos diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por intermédio dele e para ele. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, ele diz que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Ainda na carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 2 e 3, o apóstolo Paulo diz assim: porque para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, eles tenham toda a riqueza e toda a forte convicção de entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E aí Paulo diz no verso 3: em quem
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos. Paulo diz que Cristo é o depósito do conhecimento e da sabedoria de Deus. É aqui que nós vemos a identificação da sabedoria de Provérbios com Cristo Jesus. Aquele que rejeita a Cristo violenta a sua própria alma, pois anda no caminho da perdição. Portanto, meus amados irmãos, concluindo, a sabedoria de Provérbios é mais do que um conceito, é mais do que atributos de Deus, é uma pessoa com quem nós podemos manter um relacionamento pessoal e um relacionamento vital. Para ter essa sabedoria, nós precisamos abrir o coração, reconhecer Cristo, que é nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Que Deus em Cristo, a sua sabedoria, muito te abençoe, muito nos abençoe. Vamos orar nesse instante?